académicos, então muito bem-vindo aqui à aula Grado Plan. Vamos então dar início a esta aula que é sobre ultrapassar o bloqueio de escrita. As soluções que eu vou trazer aqui não servem só para aqueles momentos em que estás a escrever e bloqueias, ok? É também para aquelas pessoas que estão há meses sem conseguir escrever. Eu sei que manter o foco durante a escrita pode ser um inferno para muitas pessoas, porque era para mim. Para mim era quase impossível conseguir sentar-me e começar a escrever. Literalmente, por semanas a fio, eu olhava para os meus documentos em branco, até que a data limite estava tão próxima que eu não tinha outra hipótese senão escrever, o que me causava imensa ansiedade e levou-me a um esgotamento. Portanto, eu quero te ensinar quais são estas técnicas para te facilitar então a escrita académica. A primeira solução que eu tenho para ti é a seguinte: começa sempre com um brainstorm do que tens para escrever. Ora, um brainstorm é nada mais do que uma lista de ideias, ok? É uma espécie de um esqueleto, uma lista do que é que se trata o teu texto. Serve como um guia para as alturas em que não sabes o que precisas escrever. Se estás a escrever um artigo científico, por exemplo, uma boa maneira de começar esse brainstorm é dividir o documento pelas secções do artigo. O abstrato, a introdução, material e métodos, etc. Depois voltas a cada uma dessas secções e começas a colocar quais os subtítulos. Depois, dentro de cada subtítulo, vais inserir os tópicos que vais falar. Não precisa ser feito, mesmo que não venhas a falar desses tópicos ou precisas de editar, não interessa. Interessa é ter aqui um guia, uma ideia, e inclusive, por fazeres esse brainstorm, muitas vezes consegues ter mais clareza se esses são os tópicos ou não que tu precisas de falar. E começas, se calhar isso não faz sentido, e alteras mais para cima, mais para baixo. Não interessa, interessa ter ali um esqueleto. E daí fica muito mais fácil continuar a escrita, porque já sabes o que é que precisas inserir em cada parte. A segunda solução funciona muito bem também para desbloquear a escrita, que é, quando tiver que escrever, então ouve um estilo de música que normalmente não ouves no teu dia-a-dia, ok? Uma coisa completamente diferente, e de preferência que seja instrumental. Isto porque, se ouvires essa música só mesmo quando trabalhas, o teu cérebro começa a associar esta música a tempo de atividade, o tempo de escrita. Funciona como um trigger. E quanto mais fazemos isso, mais treinamos o cérebro a pensar, ok, ouvimos a música, está na altura de nos focarmos. Durante o doutoramento comecei a fazer isso ouvindo a música lo-fi, é a minha recomendação pessoal, que eu adoro, mas podem ouvir qualquer música desde que seja maioritariamente instrumental. E é engraçado que ainda nos dias de hoje continua a fazê-lo e continua a funcionar para mim. Sempre que eu ouço lo-fi, consigo entrar num estado de foco muito superior a que se não tivesse a ouvir aquele estilo de música. Diz-me nos comentários se já experimentaste a fazer isso e se então funciona para ti. Eu quero saber. Agora, eu tenho uma solução para aqueles momentos em que quando estamos sem vontadinha nenhuma para escrever. E é, se não te sentes com vontade, experimenta a escrever apenas por 5 minutos. Nem num temporizador para um curto intervalo de tempo. Por exemplo, 5 minutos, lá está. E vê então se entras no ritmo durante este tempo. Isto funciona porque quando não nos apetece escrever, estamos a sentir uma inércia, um bloqueio, certo? E este bloqueio normalmente advém do facto que a escrita é uma coisa difícil para muitos de nós, não é? Mas escrever por 5 minutos, ou até mesmo por 2 minutos, é fazível, certo? É uma unidade suficientemente pequena para considerarmos que, ok, isso é fácil, eu consigo fazer isso. Então esta pequena mudança de mentalidade faz com que estes 5 minutos então sejam suficientes para ultrapassar essa inércia que nos está a impedir de começar a entrar no ritmo da escrita. E o mais provável é que depois de começares, queiras continuar depois desses 5 minutos, porque já entraste e portanto já não queres parar, ok, olha, não foi assim tão mal, ok, vamos continuar até dar. E não precisas de, depois desses 5 minutos, ficar horas a escrever, se for preciso, escrever só 25 minutos, 30 minutos, desde que não seja um tempo que seja tão cansativo que ao ponto de, da próxima vez que fores tentar fazer essa técnica, vais pensar, epá não, mas depois eu fiquei horas e aquilo tornou-se tão cansativo, eu não quero passar pelo mesmo, ok? A ideia é reduzir para um mínimo de tempo possível em que se torne fácil e se depois continuares que não esgotes. Uma dica extra que eu tenho aqui para esta solução, que é, compra um temporizador de cozinha daqueles baratos do IKEA, uma coisa simples e eficaz. E porquê um temporizador de cozinha? Porque na altura em que precisamos de escrever, todas as distrações são melhores do que realmente precisamos de fazer. Usar o telemóvel como um temporizador, ao ires ao telemóvel para colocares então o temporizador, podes, sem querer,
distrair e, no instante, estás no Instagram, no TikTok e das por ti, já perdeste horas de distração quando devias estar a escrever. Eu recomendo vivamente que, pelo menos numa altura em que ainda sintas muito inércia e muita dificuldade em começar a escrever, usar um temporizador de cozinha. Outra forma, então, de te obrigares a escrever, entre aspas, obrigares, ok? É ter um accountability buddy. O que é um accountability buddy? É um conceito muito usado no mundo do fitness, por exemplo, que passa por ter um parceiro ou um colega com quem compartilhas os teus objetivos, o progresso e os teus desafios e que te ajuda a manter-te responsável pelas tuas metas e da tua escrita, neste caso, no mundo académico, pela tua escrita. Ou compartilhares as tuas metas e os desafios com alguém, sentes-te mais motivado a cumprir os teus compromissos e evitar a procrastinação. Ora, vamos então aqui a mais um erro que estás a cometer que te impede de desbloquear a tua escrita. Este erro é fazer multitasking. O normal, quando se escreve, é estás a escrever, ao mesmo tempo estás a editar para que fique perfeito, ao mesmo tempo estás a pesquisar mais artigos, porque precisas de mais informação, ao mesmo tempo estás a inserir referências bibliográficas pelo meio. Estão a ver? 4 tarefas diferentes. E ao fim do dia, o que acontece é que olhas para a tua página e só escreveste uma frase. Isto porquê? Existem muitos trabalhos que indicam que a parte do cérebro responsável por escrever é distinta da parte do cérebro responsável por editar o texto. E, portanto, estares a saltitar entre essas tarefas faz com que não consigas ser produtiva em nenhuma delas. Por isso, o ideal é que te foques numa e só numa dessas tarefas. O ideal é começar por fazer a pesquisa bibliográfica primeiro, tomas notas em relação aos artigos que lês para reteres a informação, depois, noutra altura, então escreves, sem editar, sem colocar referências, deixar os erros à vontade lá no texto. Por exemplo, existe alguma parte do texto em que tens a certeza qual é a referência que queres pôr ali, podes abrir um parênteses, colocas o nome do ator e fechas parênteses e continuas. Ou então uma nota do género, aquele paper que li na segunda, fechas parênteses e continuas. Quando não encontras aquela palavra que necessitas, estás ali a escrever, sabes o que é que queres dizer, mas não encontras aquela palavra na altura, escreve. Qualquer coisa como xxxxx em maiúscula, qualquer coisa assim. Não pares para ir ver qual é a palavra que tu queres dizer, não pares. Continua a escrever, fluidamente. Manter-te na escrita vai ajudar-te a ser muito mais produtivo. A ideia é não quebrar o ritmo da escrita, continuar a escrever livremente, sem bloqueios, sem pausar para corrigir, ok? Sempre a escrever. Depois então, noutro momento, voltas àquilo tudo que tu escreveste e editas todos os erros ortográficos, colocas tudo direitinho, tudo formatadinho, pesquisas as tais palavras que não sabias o que é que querias dizer, mas na altura que estás a escrever, não fazes nada disso. Eu sei que parece estranho, mas consegues escrever tanto mais texto assim. É incrível a diferença. Eu não queria acreditar também quando comecei a usar esta técnica, mas é uma diferença mesmo abismal. E devo dizer que com esta técnica muitas vezes é difícil de começar a aplicar. Não só porque estamos habituados a fazer multitasking. Sempre nos disseram que é assim que devemos escrever, não é? De escrever, tens que enfiar uma referência. Escreve, tens que, ok, a frase tem que ficar bem feita, etc. É normal que nós estejamos habituados a fazer isso toda a nossa vida e quebrar este hábito pode ser difícil. Também é muito difícil quando se é perfeccionista. E é muito difícil deixar lá os erros ortográficos e as frases mal escritas para trás. E é por isso que eu trago aqui a 6ª técnica, que é colocar o texto na cor do fundo para não o ver. Ou seja, tens o documento numa folha em branco, põe o texto cor branca. Se não puderes ver o que é que estás a escrever, não te autocriticas, certo? Portanto, se não consegues ver os erros, não os editas e consegues entrar no ritmo da escrita muito mais facilmente. Se por alguma razão precisas de ver o que é que escreveste, só para, sei lá, para te situar no texto, etc., podes só fazer assim, como eu estou aqui a mostrar, selecionar parte do texto para que ele fique legível. Mas basta clicar ao lado de fora e já não o vês outra vez e podes continuar. Outra dica aqui que eu tenho é que se estás a escrever com um corretor gramatical, é bom desativá-lo durante este tempo. Isto para quê? Porque senão o teu documento vai ficar só uma folha branca
com um monte de linhas vermelhas e isso pode causar alguma ansiedade, né? Como é óbvio. Depois então, quando perceberem as vantagens desta técnica, podem deixar de fazer isso e voltar ao texto preto com o fundo branco, porque a partir daí já vão ver que é tão mais fluido e tão bom escrever assim que não vão querer voltar atrás. Por fim, a última técnica que eu tenho para ti é gamificar a tua escrita. O que é gamificar? Gamificar é tornar algo num jogo. Pode-se tornar a escrita numa forma, uma tarefa mais divertida, mais leve e algo que te incentive então a escrever. Existem várias formas de gamificar a tua escrita. Então, podes definir regras que assim que tu atinges certos patamares de escrita, recebes uma recompensa. Por exemplo, sempre que conseguir escrever X palavras, receberei recompensa A. Ao mesmo tempo, pode ter até várias regras ou vários patamares de regras e de recompensas. Por exemplo, se conseguir escrever um pouco todos os dias ao longo da semana, poderei receber recompensa B. Pode ser útil até manter um diário onde tomas nota do teu progresso, dos teus objetivos, seja físico ou digital. E se quiseres uma versão digital, por exemplo, eu recomendo o site wordcounter.net, onde poderás copiar e colar o texto que escreveste, ou até mesmo escrever diretamente lá. Eu preferia escrever no Microsoft Word e depois, no fim da minha sessão de escrita, copiar e colar lá. Porquê? Porque ele conta quantas palavras escreveste neste texto, ou quantos caracteres, conta isto tudo. E se fizeres login, podes guardar um registro desses números de palavras e números de caracteres e ir vendo a tua evolução ao longo do tempo. E por hoje é tudo o que tinha preparado para esta aula. Não te esqueças então de me seguir nas restantes redes sociais e subscrever à newsletter da Grado Plan. Os links estão na descrição do vídeo. Vejo-te na próxima quinzena!